All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre os existentes. Será feita uma pequena simulação de um exame prático, que é este exame prático que estamos a ver neste momento, um pouco à semelhança do que aconteceu no CIPTER, no RH. Nós fizemos uma pequenina introdução de dados, o dimensionamento, o cálculo desta envolvente, depois a obtenção das peças escritas e a exportação destes dados para o XML, do portal da ADN. O modelo que eu tenho aqui, como eu tinha referido, será um pouco à semelhança do que estava definido, do que foi definido para o RH, ou seja, uma pequena moradia. Eu não vou fazer a introdução dos dados todos, porque iremos falar de outras opções. E neste caso vou passar as opções que o programa tem disponível. Ou seja, nós quando fazemos uma obra nova, a primeira situação que definimos sempre é o tipo de edifício que estamos a calcular. Neste caso, o que nós temos será um edifício, uma moradia unifamiliar. Relativamente a dados de obra, aqui nós escolhemos qual é que é o tipo de envolvente que estamos a calcular. Se é um edifício novo ou se é um edifício existente. Neste caso, temos então o edifício existente e poderemos, para o caso do edifício existente, então definir no programa qual a metodologia que vamos usar. Clicando em metodologia, temos então estas opções que o programa que o programa dispõe, e neste caso é só fazer a escolha, ou seja, para o cálculo da envolvente, nós iríamos tomar como escolha se vamos calcular segundo o despacho, K, ou então, neste caso, usando a regra de simplificação, que é o despacho B. Sempre que escolhermos qualquer uma opção, o programa vai considerando, aqui não, porque é direto, tem a ver com o despacho K, mas na regra de simplificação o programa vai-nos avisando que simplificações é que vai fazer. E segue como parâmetros os parâmetros do próprio regulamento, e principalmente para esta parte dos existentes. No caso do coeficiente de transmissão térmica, também exatamente a mesma coisa, ou seja, para as zonas correntes de envolvente temos também a regra de simplificação, elementos em contacto do solo também, neste caso, pronto, a partir daqui, em função da profundidade enterrada, o pavimento e a resistência térmica dos elementos de contacto com o solo, conforme a tabela 02 deste despacho. A partir daqui o programa vai à tabela para buscar os valores. Relativamente às pontes térmicas, temos aqui duas opções também, ou seja, segundo o despacho, segundo a regra de simplificação. Neste caso, caso a solução construtiva não garanta a ausência de pontes térmicas planas, ou seja, o isolamento térmico contínuo pelo exterior para os exteriores de alvenaria pé, etc., o programa majora o valor de U da zona concorrente em 35%, mas podemos colocar aqui o visto a dizer que a solução construtiva garante a ausência de pontes térmicas planas. E no caso de pontes térmicas lineares, também se vai optar pela regra de simplificação, em que, pronto, a partir daqui o programa também vai buscar os valores constantes da tabela 03 do despacho. Relativamente à inércia térmica, vamos usar também a regra de simplificação, apesar de que o programa aqui também vai calcular qual é que é a inércia. E no caso de eu querer fazer alterações, podemos fazê-lo, depois principalmente no programa complemento RH existentes, que irei mostrar mais lá para a frente. Ganhos dados brutos também numa situação, iremos usar aqui neste exemplo a regra de simplificação. Para a ventilação, também numa situação, claro que depois iremos ver a parte de ventilação também aqui nas frações autónomas, a eficiência de sistemas técnicos e a contribuição solar. A solar, por acaso, nós neste caso não vamos considerar a contribuição solar. Pronto, relativamente à metodologia, é muito simples. Isto, por isso, simplesmente será ceder a cada uma destas opções e tomar como escolha se vamos calcular pelo despacho ou pelas regras de simplificação. Basicamente serão estas opções. Perdão.
Todos os outros dados que estão aqui são dados que também são partilhados com o próprio programa da RH, ou seja, os menus são exatamente os mesmos. A forma como se trabalha para os edifícios novos, para os edifícios existentes, é muito semelhante a nível de introdução de dados. A única diferença são estas opções que vamos ter que tomar, no caso da metodologia e depois para os dados de descrições de materiais, que também, no caso dos novos, será importante por causa da exportação XML. Em dados de projeto, se nós editarmos aqui os dados de projeto, podemos então definir qual é que é o rendimento, a morada do edifício, a freguesia, o conselho, a entrega, mas também temos aqui mais informação em dados adicionais. Nestes dados adicionais, isto também depois será importante, efetivamente, para a exportação XML. Ou seja, editando esta hipótese aqui, temos novamente mais uma série de opções em que vamos podendo preencher todos estes dados que estão aqui. No caso do enquadramento do certificado, a identificação geográfica, as características do edifício, isto são tudo campos editáveis, identificação registral, identificação fiscal, identificação municipal, e depois a partir daqui dados do promotor. Isto aqui estão dados que foram colocados aqui, por isso simplesmente como exemplo. Responsável pelo projeto, responsável pela obra e o perito qualificado. Se não preenchermos estes dados, o programa não vai, ou seja, quando da exportação de XML, estes dados não vão estar, obviamente, preenchidos no portal da ADN. Claro que depois no portal da ADN vai ser colocado um aviso a dizer que há campos por preencher e podem acrescentar manualmente no portal da ADN. Claro que se no programa estes dados já estão identificados, essa parte desse trabalho também já fica feito e na exportação o programa vai passar toda esta informação para o portal da ADN. Pronto, relativamente a dados adicionais, será um pouco isto, ou seja, será a definição de cada um destes campos, os dados que temos então em cada um deles. Relativamente a outras opções do programa, pronto, isto também é uma situação que já tinha sido feito, tinha sido definido, ou neste caso falado no RH, mas no programa depois temos a situação das fontes térmicas, ou dos parâmetros térmicos. Claro que isto se calhar associa-se mais um pouco para os novos, se no caso dos existentes estivermos a usar as regras de simplificação. No entanto, relativamente aos módulos e a análises térmicas lineares, etc., é tudo possível de se definir aqui em parâmetros térmicos. Novamente, é uma questão de escolha, colocando isto em cada um dos pontos. A partir daqui, temos sempre a possibilidade também de definir qual é a orientação, ou seja, a orientação, basta picarmos duas vezes, ou seja, num ponto, e depois clicar no segundo ponto para identificar para que direção que fica ao norte. Okay? No caso, se ficar a 0 graus, basicamente é definir aqui o ortogonal, damos um clique e a partir daqui o programa vai fazer 0, 90, 180 e 270 graus. No nosso caso, o norte era a 0 graus. Damos o segundo clique aqui e temos então a orientação do norte nesta direção. Em plantas grupos, nós definimos quantos pisos é que a envolvente tem. Claro que este comando que temos aqui permite-nos criar pisos acima da rasante, este comando aqui permite-nos criar pisos abaixo da rasante, sendo que acima da rasante vai-nos criar sempre um piso imediatamente abaixo da cobertura, onde podemos definir aqui qual é que é a altura do piso e apagar se não se aplicar. E este comando aqui permite-nos criar caves, obviamente neste caso sempre abaixo do piso 0. Não pretendendo, podemos então aqui também apagar. A localização é definida aqui. Localização, pronto. Vamos definindo aqui, dizemos qual é que é a região que nós estamos e vamos aceitando. E neste caso, pronto, no caso de ser em Braga, ao fazer aceitar, temos depois também a escolha do município. Eu vou cancelar esta opção. No caso de termos já as plantas criadas, a importação sempre das máscaras para podermos fazer a introdução destes dados é sempre feita com este comando que está aqui. Com o comando de edição de máscaras, vamos
Permindo aqui, eu já tenho aqui algumas máscaras definidas, algumas máscaras importadas. Ao clicarmos aqui no mais, acedemos, e clicando no mais novamente, acedemos ao explorador do Windows e a partir daí vamos buscar as arquiteturas que temos numa determinada diretoria onde eu tenha gravado. A partir daí é só fazer aceitar, aceitar, até voltarmos para esta janela que temos aqui, e com este comando que está aqui ativamos e desativamos a visibilidade, ou seja, associamos o que é que queremos ver em cada um dos planos, ou seja, em cada um dos pisos do programa. Neste caso, temos aqui os nossos pisos, criamos o programa, aqui são as arquiteturas que importamos para o programa, e agora é só fazer a correspondência, ou seja, no caso da cobertura, queremos ver a arquitetura da cobertura, no caso do piso 2, queremos ver a arquitetura do piso 2, no piso 1, ver a arquitetura do piso 1, e no piso 0, ver a arquitetura do piso 0. Ao fazermos aceitar, e ao fazermos aceitar novamente, estaremos então, neste caso, no piso 2, estamos a ver a arquitetura do piso 2, baixando o piso, estamos no piso 1 e a ver a arquitetura do piso 1. Relativamente ao início da obra, em termos de opções, temos estas opções que estão aqui. Eu vou abrir aqui uma obra que é um bocadinho diferente. Como eu tinha referido, não vamos fazer uma introdução de dados extensa, porque depois teríamos muito tempo. Esta obra, não temos estas duas paredes que estão aqui. Eu vou buscar paredes no programa. Vamos aqui ao comando elementos, números e divisões, parede exterior. Eu já tenho uma parede exterior criada no programa. Esta parede exterior, eu vou editar esta parede exterior. E neste caso torna-se importante definir a referência, isso é obrigatório, mas também muito preferencialmente colocar também a descrição. Isto depois será importante, sabe que aqui temos uma descrição muito pouco explícita, mas isto será depois também importado ou seja, vai entrar em conta para a criação do fecheiro XML. E nesta questão, esta descrição tem que estar perfeitamente definida e perfeitamente descrita. Neste caso, esta parede é constituída por EPS, bloco de tom normal e argamassa um pouco tradicional. Isto, já temos visto também na criação da obra dos RH dos novos. Vamos clicando sempre mais a mais e vamos incrementando camada a camada a parede. Mas, neste caso, para os existentes, será importante também definir uma coisa, que é qual é o tipo de solução envolvente. Neste momento é necessário fazer isto, ou seja, eu defini a minha parede e a partir daqui eu tenho que escolher dentro destas opções que estão aqui o que é que se assemelha à minha parede. E neste caso temos parede simples com isolamento térmico exterior e ficaria a nossa parede definida. Tenham atenção que no programa tanto podemos fazer paredes por camada, e isto é importante no caso efetivamente dos novos, mas no caso dos existentes temos sempre a possibilidade de colocar uma parede genérica. Na parede genérica, neste caso, definimos a espessura, peça em transmissão, peso por unidade de superfície, o calor específico e pronto. Se pretendermos também a capacidade térmica por unidade de superfície e, no caso de ser necessário, ou seja, ter definido qual é que é o U da minha parede existente em obra, e eu querer considerar que tenho um isolamento, ou seja, vou isolar um pouco mais essa parede. E então podemos fazê-lo isso, e o programa vai entrar em conta no cálculo do U, colocando aqui uma vista, e vamos colocar a espessura do isolamento térmico, a continuidade do isolamento térmico, e o programa, aceitando, vai recalcular o valor de U, que não irá dar este que está aqui direito. No nosso caso, de qualquer forma, neste exemplo temos aqui uma parede de camada, e é este tipo de parede que eu vou usar. Para a colocação desta parede, muito simples, ou seja, faço aceitar. Eu já tinha aqui alguns elementos introduzidos. Portanto, eu vou capturar este elemento na sua esquina. Vou fazer uma introdução à direita. Eu vou só fazer uma introdução de duas paredes. Vou colocar uma parede aqui, botão direito do rato. E agora vou clicar o botão direito do rato novamente para introduzir aqui uma parede minheira. Neste caso, seleciono ali parede minheira. Já tenho uma criada também. Faço aceitar. Vou clicar neste extremo. E vou clicar neste extremo. E aquele aviso de erro que aparecia aqui já desapareceu, porque temos aqui uns compartimentos que não estão circunscritos com paredes. Relativamente às opções de fração autónoma,
Aqui em fração autónoma, se eu editar, eu já tenho uma fração autónoma criada no programa, e editando, temos então aqui uma série de opções que o programa me permite alterar. Neste caso, temos aqui três separadores: dados de obra, dados de sistemas e dados de peritagem. Em dados de obra, posso fazer então aqui a definição: qual é o tipo de fração, qual é o tipo de imóvel, qual é que é a situação, a descrição sucinta, número de pisos, possui rede de gás, as observações e, se pretender, deve ser a colocação numa fotografia. Aqui bastaríamos clicar nesta opção, novamente iríamos para o explorador do Windows e até selecionar qual é que é a fotografia que eu quero associar para depois também ser exportado para o XML. Em dados de sistemas, temos aqui os sistemas de aquecimento, editando cada um deles. Temos então o sistema de aquecimento, que eu tenho aqui definido como uma caldeira, tipo de combustível, gás natural, e aqui os valores do rendimento de referência, o FI, mas dentro de cada destas opções, tendo como o tipo de obras existentes, temos aqui esta opção nova. E ao clicarmos aqui, temos então a descrição detalhada dos dados adicionais para este equipamento. Isto é uma situação que tem ocorrido um pouco na assistência, é que se escolhe um tipo de aquecimento, um tipo de equipamento que depois não entra em concordância com o tipo de equipamento que escolhem aqui. Pronto, neste caso temos uma caldeira, o programa por defeito tem sempre aqui split e é necessário que escolham neste caso caldeira, efetivamente. E aqui nós vamos ter que descrever todos estes dados. Eu tenho aqui apenas só uma pequena referência. Ou seja, basicamente é a descrição detalhada, o tipo de equipamento, a marca, o modelo, a gama, se é acessível ou não, a potência, data de instalação, designação comercial, telefone, tudo opções que devem ser descritas, também importantes para o XML. E a partir daqui os dados de peritagem, se for o caso, ficam aqui e podem definir os dados de peritagem aqui. O mesmo acontece no caso do sistema de arrefecimento. Todas estas opções, voltando a esta edição daqui, deveriam ser preenchidas, okay? Senão isto depois vai estar em falta no portal da ADN. O mesmo para o sistema de ventilação. Para o sistema da AQS. Isto aqui é tudo um pouco semelhante. E no caso de energia renovável, como tinha referido no início, não vamos considerar, ou seja, vamos dizer que não dispõe de sistema de preparação, sistema solar de preparação de AQS. Em dados de peritagem, o terceiro e último separador, podemos definir então todas estas opções. Relativamente à envolvente, isto também seria a definição com o visto ou não, sendo que o programa vai sempre dando uma pequena ajuda, ou seja, designando o que é que vai considerar. Os parâmetros térmicos, isto seria algo que deveria ser escrito. Vistoria, documentação disponibilizada do proprietário, anexo 1. Ao clicarem aqui é uma questão de se ir colocando os vários vistos e a partir daqui ir definindo cada um destes campos. Se houver incidentes durante a vistoria, sim, colocar o visto novamente na mesma situação. Relatório fotográfico interior e exterior de imóvel, novamente clicando no mais, cede-se à diretoria onde estão as fotografias e vai-se adquirindo, vai-se importando fotografia a fotografia. Eu vou cancelar então esta parte. Relativamente da fração autónoma, as situações que temos aqui para definir serão então efetivamente os dados da obra, os dados dos sistemas, por causa dos sistemas de aquecimento, arrefecimento, ventilação, AQS e, no caso, energias renováveis, se for o caso, e dados de peritagem. Certo? Vou encerrar e vou abrir aqui uma obra. Sem ser esta que eu tinha aqui. Vou falar agora um pouco sobre as listagens. Clicando aqui
Na impressora, temos então aqui o comprimento da exigência da RH, neste caso, para os existentes. O cálculo desta envolvente é pequeno, é rápido, e a partir daqui temos o cálculo feito. Como podem ver, neste caso temos o NVC superior ao NV, não será um caso de erro, não é? Temos as razões existentes, mas de resto temos então aqui a folha toda preenchida automaticamente pelo programa. Isto é um cálculo de uma forma de resistência, vou passar um bocadinho para a frente. Esta listagem que temos aqui, tanto pode ser imprimida diretamente do programa para a impressora, ou então pode ser exportada. Isto é transversal também a todos os softwares que a CIP tem. Clicando aqui em exportar, podem exportar em texto HTML, porque aqui normalmente perde a formatação. Mas, por exemplo, para PDF, para RTF, podem abrir no Word, ou DocX, para, no caso do outro 2007 ou superior. Seguidamente, temos então, por exemplo, o desempenho energético, nem que seja para verificar qual era a classe que esta, neste caso, esta envolvente tem. Aqui temos o índice, a partir daqui a definição por extenso de todas as camadas das minhas paredes, e das minhas lajes, coberturas, etc. E pronto, neste caso temos uma classe energética B-, novamente a mesma situação, poderia ser exportado para RTF-X. E por fim, no caso de eu ter introduzido todos os dados, que não o fiz, mas no caso de ter introduzido todos os dados do relatório de peritagem, aquelas opções, basicamente o mesmo que tive a mostrar atrás, é só descrever e associar e colocar o visto naquilo que eu quero descrever. Isso é uma solução muito simples. O programa também gera aqui o relatório de peritagem. Então, identificação do imóvel, documentação, vistorias, regras de simplificação, as pontes térmicas, navegação do ar interior, etc. Fator solar de vidraçado, classe de inércia térmica, sistema de aquecimento e arrefecimento, medidas de melhoria, no caso que ainda não está definido aqui, não temos isso definido. A partir daqui as plantas ilustrativas, coeficiente de transição térmica superficial, etc. Há algumas coisas aqui estão em branco, era a classificação que tinha definido, não as defini, logo o programa não vai jogar essa parte de listagem. Claro está que, portanto, também para RTF ou para DocX, podem sempre a qualquer momento, se caso não tenham feito isso no programa, descrever e acrescentar em qualquer software que for, qualquer processador de texto. Bom, a nível de listagens, o que podemos ver aqui no programa será um pouco isto, para além das outras que são instruções materiais. O que vou mostrar agora é que o programa, para além deste cálculo, ou seja, para além do cálculo que fizemos aqui, nós temos sempre a possibilidade de fazer aqui as exportações. E na exportação nós podemos exportar, por exemplo, para o comprimento RH. Eu vou exportar esta obra para o comprimento RH. Vou manter este nome. O programa, o comprimento RH, ele também existe, o comprimento RH para novos. Quando foi feito aqui, quando foi desenvolvido esta parte dos existentes para o CIP-Term, também foi criado o comprimento de RH existentes. Este pequeno programa permite-nos alterar tudo o que foi introduzido anteriormente. Ou seja, no caso de haver alguma situação que o programa possa não estar de momento a fazer, a contabilizar, ou eu, se quiser, por alguma razão que depois justifique, queira considerar outro tipo de valores, outro tipo de medições, outro tipo de fatores, eu posso sempre pegar na obra que introduzi no CIP-Term e exportar para este programa, para o comprimento RH.
neste caso complementar existentes. E a partir daqui poderemos fazer todas as alterações possíveis ao cálculo. Ou seja, no caso de dados gerais, vou passar-se aqui um pouco aqui as opções que nós temos aqui. No caso de dados gerais, poderíamos então novamente modificar a altitude, a região, alterar eu manualmente o número de quartos, não ser o programa a considerar que o número de quartos são 4, porque eu introduzi 4 quartos. Né? Definir o pé direito médio, a área útil de fração, tudo isto são campos em aberto neste pequeno programa. E a partir daqui temos sempre a possibilidade de editar tudo, ou seja, se eu não quero que o programa me calcule a inércia térmica e quero ser eu a definir, eu posso definir aqui agora e dizer que isto tem uma inércia térmica média. Metodologia e dados adicionais seria basicamente a mesma coisa que eu mostrei um bocadinho, ou seja, voltarmos a estas opções, escolher se eu agora numa situação diferente quero usar o despacho, então a regra de simplificação e dados adicionais a mesma situação, dados de obra, dados de peritagem. E daqui, dados de projeto, já tínhamos também visto anteriormente, transferência de calor por transmissão de envolvente exterior, no caso paredes exteriores, nós temos aqui isto definido. Eu agora poderia alterar, se pretender, a área de paredes e ou mesmo em pavimentos em contato com o exterior, as pontes térmicas lineares, isto poderia ser tudo alterado, tudo definido, vãos opacos exteriores, etc. Envolvente interior, transferência de calor por ventilação, tudo isto depois pode ser alterado, ou seja, dentro do programa, dentro deste pequeno programa complemento RH existentes, todos estes dados que temos aqui são possíveis de ser editados e a partir daqui eu posso retirar novo cálculo ou então exportar depois das minhas alterações para o XML para o portal da ADEM, já com as minhas alterações. Tenho sempre essa possibilidade. Okay? Isto pura e simplesmente acaba por ser um editor total daquilo que foi introduzido e calculado automaticamente pelo programa. Eu vou aqui encerrar e voltar à minha obra. Uma situação que gostaria também de mostrar. Eu já tinha mostrado isto no caso das paredes, mas no caso de elementos de aberturas, isto seria a mesma situação. Nós temos que definir efetivamente também tudo, ou seja, no caso de envidraçar, definir qual é que é o tipo de envidraçado, definir a sua referência e a sua descrição, novamente, importante para a exploração de XML. A caixaria a mesma situação, e definir também qual é o tipo de material, e, neste caso, os acessórios. Há uma situação que o programa também permite fazer no caso de existentes. Em elementos de sombra, e, pronto, é conhecido que o programa calcula o sombreamento de forma automática, relativamente às obstruções que eu colocar na minha envolvente. No entanto, nós podemos, em elementos de sombra, definir aqui regras de simplificação, ou seja, no caso de palas horizontais e palas verticais, no caso de palas horizontais, se tem palas ou não, ou com palas que conduzam a um ângulo de obstrução inferior ou igual a 45%, ou com palas que conduzam a um ângulo de obstrução claramente superior a 45%. Ou seja, se eu forçar estas opções nos elementos de sombra, o programa já não vai calcular automaticamente relativamente às obstruções que eu coloquei, mas no caso de não ter colocado as obstruções e não querer que o programa calcule, porque se eu não colocar as obstruções o programa não vai efetivamente considerar esse sombreamento, nós podemos editar os elementos de sombra e forçar estas simplificações. Temos sempre essas opções. Continuando, relativamente à exportação por XML, se formos aqui a esta opção que tem aqui novamente, a seguir à exportação de comprimento RH, temos então XML para a ADEM. Vou clicar aqui. O programa vai calcular a obra. E vou aqui colocar um nome diferente. E vou gravar uma fecheiro. Indo aqui ao portal da ADEM, vou escolher aqui um fecheiro, vou colocar aqui existentes, abrir e vou importar. Ou seja, fui buscar o fecheiro que gerei pelo programa ainda há pouco.
gerei o fecheiro e o programa agora faz uma análise. Eu gostei de fecheiro, o programa faz uma análise. O que é que está preenchido e o que é que não está preenchido. No caso de verificação de imóvel, a declaração relativa ao processo de verificação, eu não preenchi, parece aqui um aviso. O campo de descrição da solução de ventilação não está definido. E aqui também temos campos que não estão definidos. Eu vou aceitar, ou seja, vou clicar aqui nesta e podemos ver que temos muita situação no programa já preenchida de forma automática. No caso da identificação geográfica, não. Temos então os dados que tínhamos escolhido. Nesta obra, neste existente que eu abri agora, tem umas opções um bocadinho diferentes do que tinha no outro que estava a introduzir. A localidade no outro tinha Braga, aqui tem Lisboa. Isto é só apenas um pequeno à parte. Claro que estes dados todos que estão aqui são importados de forma automática. Ou seja, na identificação do imóvel, novamente aquelas situações que tínhamos escolhido anteriormente. A fotografia, eu não importei nenhuma fotografia, claro, dá-me aqui um aviso, o portal dá-me um aviso, mas isso a qualquer altura agora aqui nós podemos alterar e terminar o resto da introdução que não esteja completa. A partir daqui, todo, técnico responsável, tudo aquilo que foi preenchido, as características do imóvel, altitude, distância à costa, onde é conhecido se não, características da fração, tudo isto então vem aqui também de forma automática pelo programa. Os envolventes opacos. Temos aqui então a descrição das paredes que nós definimos aqui, ou seja, paredes simples com isolamento térmico pelo exterior. Com as respectivas áreas por orientação. Paredes simples sem isolamento térmico, com a respectiva descrição detalhada, com a área total, isolamento térmico, parede minheira, coberturas, a área total, vamos a partes de portas, pontos térmicas lineares, fechada com varanda, fechada com cobertura de isolamento sobre a laje de cobertura, e posteriormente pavimentos, as áreas, soluções, solução de referência, pavimento a contato com o solo. Vãos e vidraçados. Esta nossa a janela tipo, com a descrição de tesouraria, descrição da proteção, com os valores então aqui importados de forma automática. Depois temos aqui o separador de ventilação, com os dados que foram colocados e calculados. Claro que necessitaríamos então aqui de colocar a descrição da solução. Isso poderíamos fazer agora aqui manualmente. Sistemas técnicos. Pronto, neste caso, gás natural, caldeira, identificação do sistema técnico, uma unidade igual, marca tanto. Isto aqui, as descrições estão um pouco finas, mas é apenas um exemplo. A eficiência, a necessidade, data de instalação. Todos aqueles dados que não foram preenchidos naquelas opções que tínhamos logo à frente de cada um dos equipamentos são importados para aqui de forma automática. Balanço energético. Temos então os indicadores energéticos, valores limite, os indicadores de desempenho, valor de referência e valor do edifício, os dados climáticos, e indicadores de aquecimento de coberturas, paredes, portas, movimentos, os envidraçados, renovação de ar, indicadores de arrefecimento para coberturas, paredes, portas, os envidraçados e ganhos solares. Medidas de melhoria ainda não estão implementadas no programa, porque esta parte não estará aqui, estamos a trabalhar nisso diariamente.
e depois documentos. Também está aqui em falta, sempre informação que não importamos no programa, aqui também não será importante. Sendo assim, a nível de exportação de XML é um pouco isto, ou seja, é necessário definir tudo muito bem no programa, a nível de descrição, a nível de fração autónoma, tudo isto que está aqui é importante porque estes dados são os tais dados que depois vão ser gerados e vão ser considerados na geração do ficheiro XML. Se bem que o programa ainda não faça tudo, e como me falei, ou como referi, efetivamente estamos a trabalhar nestes programas diariamente, ou seja, no sentido de melhorar isto e tentar facilitar o trabalho ao máximo das pessoas que usam o programa. De momento o programa ainda não está a exportar para XML a 100% a tudo, mas a situação mais chata ou mais complicada para a exportação que o programa está a fazer, que são os eventos opacas, os envidraçados, só isso já é uma ajuda muito grande. Claro que pronto, a situação e o desenvolvimento agora e a situação normal que irá acontecer é que o programa vai evoluindo. Nós temos uma atualização aí muito em breve para sair, já vem com matar algumas limitações e gerar alguns problemas que o programa possa ter. Pronto, e esse trabalho que temos desenvolvido é um pouco nesse sentido, de forma a tentar lapidar aqui um pouco os problemas que vamos encontrando, que os utilizadores também nos ajudam a encontrar. Sendo assim, a nível do programa de existência é um pouco esta temática, ou seja, a introdução da envolvente, efetivamente, a definição correta de todos os dados e depois tem sempre a possibilidade, efetivamente, da exportação para o cumprimento em RH existentes, onde podem fazer qualquer alteração e comatar qualquer problema que possam ter encontrado no cálculo, ou se quiserem manipular manualmente o cálculo, podem fazê-lo, e depois tem sempre a possibilidade da exportação de XML, onde mostrei agora, em que o programa dá uma ajuda muito grande na criação no preenchimento dos dados no portal da ADES.